Lindsay Clancy obviamente não é culpada. Há uma legião de médicos que deveriam ser presos pelo que receitaram para ela. Eu falo regularmente contra a indústria farmacêutica. Eles escapam impunes de assassinato o tempo todo. E neste caso, eles estão saindo impunes pela morte dos 3 filhos dela, mas também destruíram completamente a vida dela. Na minha opinião, Lindsay Clancy não é culpada. Ela foi colocada em uma psicose intencional, quando provavelmente só precisava entregar os filhos para alguém cuidar por um fim de semana para melhorar. Mas eles constantemente te dão esses remédios que não melhoram nada. E o coquetel de 10 medicamentos que ela estava tomando é uma verdadeira loucura. Uma verdadeira loucura. Sim, precisamos falar sobre toda essa história. Esse vai e vem com Lindsay Clancy, que assassinou, você sabe, os próprios filhos. Infelizmente, eu odeio até dizer isso. É surreal até. Dizer isso, sair da sua boca, sabe, crianças inocentes. Você sabe. É uma loucura. Mas, obviamente, tem havido muita discussão sobre isso na internet. Alguns de vocês, provavelmente, já viram os vídeos das liberais, aquelas mulheres brancas de cabelo colorido protestando a favor de Lindsay. E, sabe, dizendo que ela é inocente e que, na verdade, foi o marido dela quem fez isso. E eu literalmente acabei de assistir a um vídeo de 8 minutos dessa garota explicando como, na verdade, foi o marido que fez isso. E ela estava usando bonecas Bratz para representar as diferentes pessoas. E é tipo, fala sério, cara, fala sério. Eu quero me aprofundar nisso, porque também vi Tim Pool falando sobre esse assunto. E eu realmente concordo e me alinho com o que ele estava dizendo. Então vou meio que pegar carona no que Tim Pool estava dizendo aqui. Então vou passar o trecho dele e, obviamente, vou fazer algumas intervenções ao longo do vídeo. Mas, na maior parte, eu realmente concordo. Dá uma olhada. Candace Owens, mais uma vez, provocou a ira de muitos conservadores ao dizer que Lindsay Clancy, obviamente, não é culpada. Agora, vou dizer logo de cara. Eu acredito que Lindsay Clancy é culpada. Nós não absolvemos uma pessoa de culpa ou responsabilidade só porque alguém pode tê-la vitimado. E esse é basicamente o cerne desse argumento. Estamos vendo vídeos de mulheres em frente ao tribunal durante o julgamento de Lindsay Clancy fazendo corações com as mãos. Para quem não está familiarizado, vou fazer um breve resumo. Lindsay Clancy mandou o marido ir à loja. Ela, então, de forma implacável, impiedosa e brutal, assassinou seus 3 pobres filhos. Ela enrolou faixas de exercício em volta do pescoço deles, de modo que não só morressem asfixiados, mas também não pudessem ser ressuscitados. Veja, o problema é que muita gente não entende isso. Na verdade, é difícil estrangular alguém até a morte, porque quando você faz isso e o corpo desliga, a pessoa pode simplesmente voltar a respirar. Eu acredito, com base nos fatos do caso até agora, que sim, é justo dizer que ela recebeu prescrições em excesso. Precisamos falar sobre isso. Esse é o ponto central deste segmento. Mas mandar o marido embora e depois matar os filhos de uma forma que eles não pudessem ser ressuscitados mostra que ela planejou tudo isso. De certa forma, meticuloso. Veja, essa é a parte que realmente me pega. Tipo, você pra mim fez isso intencionalmente e planejou tudo. Você pensou nisso. Você pensou com a cabeça fria. Eu vou matar essas crianças hoje, mas preciso de um intervalo de tempo para fazer isso. Como posso conseguir isso? Posso mandar meu marido. Posso simplesmente mandá-la embora. Isso vai me dar tempo suficiente. E não só isso, mas vou garantir que, depois que o ato for feito, eles não possam ser ressuscitados. Não tem volta. Sabe, essa é a parte que é tipo... Não, mano, você não pode alegar insanidade nisso. Não dá, sabe, isso parece planejado demais pra mim. Pensado demais pra mim. E, sabe, ao mesmo tempo, eu também sinto pena dela. Tim Pool vai falar sobre isso já já. Eu também sinto pena dele até certo ponto, mas eu ainda acredito. Você não pode alegar insanidade. Você precisa pagar por isso 100%. E tentou tirar a própria vida e acabou ficando paralisada. Agora, o mais louco dessa história é a radicalização das mulheres. Não me surpreende que Candace Owens tenha dito que ela não é culpada, o que, fala sério. Sabe, eu não vou bajular um monte de gente só pra ganhar cliques. Nem vou fingir que não temos um problema sério porque outras pessoas podem ficar irritadas. O fato é o seguinte, Lindsay Clancy matou os filhos dela. Ela mesma disse isso. Ela quer ser absolvida por insanidade.
Pra ser justo, eu tenho uma dúvida sobre ela estar paralisada da cintura para baixo. Então precisamos nos perguntar, de forma lógica e pragmática, o que se alcança com a condenação. E eu não estou dizendo que ela não deva ser condenada. Estou dizendo para nos perguntarmos, o que buscamos alcançar com a condenação? Queremos passar uma mensagem para as pessoas de que, se você matar seus filhos, nós vamos te prender pelo resto da vida? Essa também pode ser uma boa mensagem. Pode ser a mensagem de que, se você machucar crianças, nós vamos te punir e você vai sofrer? Sim. Entendo a mensagem também. Eu não acho que colocá-la na prisão vai impedir, vai fazer alguma diferença, considerando que ela já está, você sabe, paralisada da cintura para baixo. Mas eu acho que existe uma mensagem sobre o que significa ser uma sociedade moral. Assim, a mulher. Como você disse, eu não acho que isso vai realmente mudar muito a vida dela, sabe? Digo, ela literalmente está paralisada da cintura para baixo por causa do que fez a si mesma depois daquela situação. Então, não se trata necessariamente dela, mas sim da mensagem. Você não vai fazer coisas assim e tentar alegar insanidade. Não vai funcionar. Você vai pagar por isso. E deveria ir para a cadeia. Agora, eu vi muitas pessoas pedindo pena de morte porque, veja, a maneira como ela matou os filhos. De novo, ela planejou isso. Agora, o argumento que ela usou foi que havia vozes sussurrando nos ouvidos dela. E o argumento agora é que ela recebeu medicação em excesso. Portanto, ela estava insana. Ela tem psicose pós-parto, remédios demais. Vou dar uma pausa rápida. Psicose pós-parto, na minha opinião, não é desculpa. E na verdade, eu diria o seguinte. Se ela for considerada inimputável por insanidade mental, ela deveria ser internada em uma instituição psiquiátrica pelo resto da vida. Eu concordo com isso 100%. Não tem a menor chance dela sair impune dessa situação. Sem ou passar o resto da vida na prisão ou ser internada em uma instituição pelo resto da vida. Em manicômio, por assim dizer, se é assim que você quer chamar, pelo resto da vida dela. Ela não deveria poder andar entre nós pelo resto da vida dela. Você abriu mão desse direito. Você abriu mão disso. Você tirou a vida de crianças inocentes. Você não pode mais andar entre nós. Isso acabou. Um tipo de instituição onde ela não possa causar mal a outras pessoas. Agora, é claro, o joguinho deles é dizer que a psicose pós-parto é temporária. E, novamente, para quem não está familiarizado, isso significa que depois de ter um bebê, algumas mulheres, muito raramente, enlouquecem. Não dá para entrar nesse jogo. Se você enlouquece, você fica trancado. Esse é outro motivo pelo qual mantemos pessoas trancadas. Na verdade, acho que é o melhor motivo para manter alguém trancado. Eu entendo que há muitas pessoas que dizem que devemos trancar alguém porque queremos mostrar uma posição moral e queremos punir as pessoas. Sim, eu entendo tudo isso. Eu entendo que isso realmente pode ter uma boa função na sociedade. No entanto, o motivo mais lógico para trancar alguém é para que essa pessoa seja removida da sociedade e assim não possa cometer crimes novamente. Agora, nessa condição, essa senhora, ela não consegue fazer isso. Mas se você vai argumentar que uma mulher que sofre de psicose pós-parto não é culpada por motivo de insanidade, então meu único argumento é, ok, prisão perpétua, eu não vou entrar nesse jogo. Se alguém quer ser considerado inocente de assassinato por insanidade, vamos te trancar para sempre. É isso mesmo, você não é culpado. Hospício. Agora que já desabafei o suficiente sobre a insanidade dessas mulheres no TikTok e todo esse dinheiro sendo arrecadado, Lindsay Clancy também é uma vítima. E eu acho que, para os conservadores, esse é o ponto importante ao qual vocês precisam prestar atenção, que eu acho que realmente vale a pena discutir. Deixe-me repetir para quem está lá no fundo. Só porque alguém te vitimizou, não significa que você não seja culpado pelos assassinatos que cometeu. Certo? Um cara que é abusado quando criança, cresce e abusa de alguém, é culpado. Verdade. E existem, e eles deveriam, ouvir. Eu evito pedir a pena de morte porque não gosto do mecanismo estatal de controle sobre a morte. Ok? Não gosto da ideia de Kamala Harris poder apontar para um cara e dizer que devemos matá-lo. Eu não gosto disso. No entanto, dizem que o círculo mais baixo do inferno é reservado para os desleais e traidores. E eu costumo gostar desse ditado, mas, se dependesse de mim, há outro grupo de pessoas que eu colocaria no círculo mais baixo do inferno, ou até abaixo dele. São aqueles que abusam de crianças. Você não pode simplesmente vir e dizer, quando eu era criança, abusaram de mim. Sinto muito. Eu não me importo. Pena máxima. Sabe o que quero dizer? Mas Lindsay Clancy foi uma vítima, medicada em excesso de uma forma insana. E eu estava conversando com uma amiga minha. Ela está acompanhando esse caso. Ela é super fã de true crime. E eu falei, olha, essas mulheres que estão dizendo, que ela não é culpada, ou Candace, isso é, vamos lá. Ela sabia o que estava fazendo. Ela pode até estar maluca, mas não é como se ela achasse que a lua era feita de queijo. Certo, ela planejou o assassinato dessas crianças.
No entanto, um bom argumento contrário. Meu amigo disse, sim, eu entendo tudo isso, e todos nós concordamos que ela cometeu esse crime. Tipo, não vamos defender o que ela fez, vamos condenar ao máximo grau possível. Mas podemos falar sobre a indústria farmacêutica enchendo as mulheres de remédios 24 horas, por dia, 7 dias, por semana, desde os 16 anos até a morte? Sim. Os conservadores precisam entrar nessa, cara. Conservadores, Ei. vocês precisam entrar nessa. Eu já estou nessa. Eu já estou nessa. Sabe, e eu venho olhando para essas coisas de vez em quando. E, sabe, na verdade, acho que foi o Joe Rogan que mencionou isso. Muitos desses, sabe, atiradores em escolas, aqueles que entram nas escolas e atiram. Muitos deles estão, supostamente, claro, tomando medicamentos. Agora, isso tem relação? Talvez. Eu não sei. A gente precisa pesquisar mais. Mas isso é uma das coisas que achei interessante, que justamente aquilo que deveria estar ajudando as pessoas, na minha humilde opinião, e olha, eu não sou nenhum especialista em medicina, então vamos deixar isso claro. Mas, na minha opinião pessoal, só pelo que observei na sociedade, isso está deixando algumas pessoas muito piores. Olhe para esse caso da Lindsay Clancy. Ela estava tomando os medicamentos e fez uma das coisas mais horríveis que o ser humano poderia fazer. Como isso faz algum sentido? Sabe? Mas vou deixar ele terminar. Isso mesmo. E eu sei que muitos são. Só estou dizendo, vamos passar da primeira fase, que é a questão de saber se Lindsay Clancy é culpada de assassinato. Ela é. Obrigado e tenha um bom dia. Agora vamos para a segunda fase. Há uma questão importante sendo levantada, e nem toda mulher que está defendendo Lindsay Clancy está dizendo que ela é inocente de assassinar os filhos ou que não deveria ir para a cadeia. Como eu disse, eu estava conversando com minha amiga. O que elas estão trazendo é a simpatia que sentem por Lindsay Clancy, não simpatia pelo que ela fez com os filhos. Eu acho que consigo terminar de dizer isso. A questão é que muitas mulheres estão furiosas porque, por qualquer probleminha, elas são entupidas de remédios. Os caras não são. Sabe, é engraçado porque eu estava lendo um meme. E é tipo assim, um cara perde o emprego, leva um soco na boca, quebra um dente, sabe? E aí ele vai pra casa, pega uma cerveja, senta e só se recosta. Mulheres vão procurar terapia e o terapeuta vai dar remédios pra elas. Eu tenho amigos que receberam remédios e eu falo pra eles, tipo, parem, essas coisas fazem mal pra vocês. Vamos entrar nesse assunto. Deixa eu ler um pouco sobre isso. Antes de começarmos, meus amigos, acessem teamcast.com, cliquem em Join Now para entrar na comunidade do Discord. Temos esse vídeo da Candace Owens que está viralizando, e as pessoas estão criticando ela porque ela obviamente não é culpada. Se isso carregar, a gente vai rodar. Vamos rodar o clipe. Você pode ouvir por si mesmo e ver o que ela tem a dizer. Deixei minha opinião clara sobre isso, deixei claro o que penso assim que ela foi presa, no momento em que saiu na mídia. Lindsay Clancy, obviamente, não é culpada. Existe uma legião de médicos que deveriam ser presos pelo que receitaram para ela. Eu falo regularmente contra a Big Pharma. Eles se safam de tudo o tempo todo. E nesse caso, eles estão saindo impunes pelo assassinato dos 3 filhos dela, mas também destruíram completamente a vida dela. Na minha opinião, Lindsay Clancy não é culpada. Ela foi colocada em uma psicose induzida intencionalmente, quando provavelmente só precisava deixar os filhos com alguém por um fim de semana para melhorar. Mas eles constantemente te dão esses remédios que não melhoram nada. E o coquetel de 10 medicamentos que ela estava tomando é uma verdadeira loucura. Eu concordo com a maior parte disso. Preciso enfatizar. Olha, eu não me importo se você está tomando um monte de remédios. Você vai lá e atira em alguém. Vai e abre fogo numa escola. Você estrangula seus filhos. Me desculpe, isso é culpa sua. É como dizer que não é culpa do motorista bêbado. Sabe, tem gente que até consegue dirigir bêbado razoavelmente. Só que ele só precisava encostar o carro e sair. Sim, ele precisava. Precisava, mas ele escolheu beber aquele álcool. Esse é o ponto. Lindsay Clancy recebeu prescrição de remédios, mas ela escolheu tomá-los. Eu não vou entrar nesse jogo de que... Tem um vídeo em que um cara é parado dirigindo um Tesla. Acho que 2 coisas podem ser verdade nessa situação toda. Lindsay Clancy é culpada e deveria ou ir para a prisão pelo resto da vida ou ser internada em uma instituição pelo resto da vida. Ficar em um manicômio, se preferir. Pelo resto da vida dela. Certo? Além disso, ao mesmo tempo, ela é uma vítima, na minha humilde opinião.
Isso não a torna inocente. Certo, e é por isso que eu queria mostrar esse trecho do Tim Pool, porque ele está falando sobre algumas das mesmas coisas com as quais, você sabe, eu pessoalmente concordo. Ele diz, não, ela ainda é culpada. Mas também precisamos abordar toda essa outra situação aqui, porque ela é uma vítima. E eu concordo com isso, 100%. 100%. Eu concordo parcialmente com a Candace Owens quando ela diz, sabe, talvez ela só precisasse de um fim de semana de folga, longe das crianças e não simplesmente ser entupida de medicamentos. Eu posso concordar com isso. Mas dizer que ela não é culpada, eu acho pessoalmente uma loucura. Eu acho que é loucura, sabe? Eu realmente sinto, e eu sei que mencionei que sinto pena dela. E aqui está o motivo. Ela estava buscando ajuda. Na verdade, acho que em um momento ela mencionou que estava tendo pensamentos de matar os filhos. Então, ela estava tentando conseguir a ajuda que sentia que precisava. Então não era uma situação em que ela simplesmente guardava para si, não fazia nada, não falava nada. Ela estava ativamente tentando fazer coisas para conseguir ajuda. Na verdade, acho que ela chegou a ir para uma clínica por alguns dias, ou algo assim em algum momento, para, você sabe, buscar ajuda. Qualquer outra coisa, alguma terapia, eu acho. Eu pessoalmente não acho que terapia funcione. Eu não acho, pessoalmente, e essa é só a minha opinião. Eu não acho que conversar com alguém, um estranho, sobre meus problemas vai, de repente, sabe, me ajudar com meus problemas. Eu simplesmente não acredito nisso, pessoalmente. E depois da Covid, eu acho que todos nós, sabe, já perdemos. Se não toda a confiança, uma quantidade significativa de confiança na indústria farmacêutica. Certo? E esses supostos profissionais da saúde, certo? Acho que todos nós perdemos uma quantidade significativa de confiança, se não toda a confiança pessoalmente. Então sim, com tudo isso, sabe, quero dizer, e você pode até falar sobre algo, e meninas, vocês podem confirmar isso, anticoncepcional. Quero dizer, desde o momento em que uma jovem tem 15, 16 anos, elas já estão enchendo ela de remédios. E sinceramente, eu já vi algumas coisas sobre isso também, que o anticoncepcional realmente não é bom para as mulheres também. Na verdade, é bem ruim. Mas vocês podem pesquisar sobre isso por conta própria. Nós não vamos entrar nesse assunto todo. Isso já é um caminho completamente diferente. Mas por um lado, ela é culpada. Mas por outro lado, ela é uma vítima. Com certeza. E essa conversa merece mais atenção. Mais atenção. Ou pelo menos, a segunda parte da conversa merece muito mais atenção. E isso é quando, você sabe, as pessoas pedem ajuda e simplesmente enchem elas de remédios e mandam embora. E eu, pessoalmente, acho isso uma loucura. E eu sei que alguém vai perguntar, bem, It, qual é a solução? Eu não sei, mas isso aqui não está funcionando. Na minha humilde opinião, isso não está funcionando. Quero dizer, olha o que ela acabou de fazer. Olha o que ela fez. Cheia disso, lotada disso. O que você imaginar, ela tomou. E esse é o resultado. Para mim, isso é um fracasso. Eu não posso dizer que isso funciona depois de uma situação dessas. Sabe, então eu tenho as respostas? Não. Eu não tenho. E talvez eu esteja completamente errado. Mas eu só sinto que algo mais precisa ser feito, porque esta é uma jovem que estava buscando ajuda. Que estava tentando mudar, você sabe, a maneira como ela estava se sentindo e pensando. Mais uma vez, isso não muda nada. No final das contas, isso não a absolve do que ela fez. Ela fez o que fez. E ela tem que pagar pelo que fez. Mas ainda é triste, sabe? Realmente é. Alguém que estava buscando ajuda, procurando por ela, lutando por ela, implorando por ela, e no final fez o que fez. É louco e triste. Não só para ela, mas é realmente triste para aquelas crianças, sabe? Aquelas crianças inocentes que... Sabe?
Eu odeio até dizer isso. Ela simplesmente espancou eles até a morte. Isso não é instantâneo. Isso não acontece assim. Isso leva tempo, sabe? O medo, o choque, a surpresa. Que aquelas criancinhas provavelmente passaram. De partir o coração. Pessoal, deixem seus comentários. Quero saber o que vocês pensam e suas opiniões. Estou saindo.